Gálatas capítulo 6, lá no finalzinho da Bíblia, Gálatas capítulo 6, tempo bom, tempo maravilhoso. A Marisa mandou uns vídeos para mim ontem, ela falou, você devia estar aqui. Eu falei, mas não é evento de mulher? E aí pelo vídeo, pela atmosfera do vídeo que ela mandou para mim de 15 segundos, irmãos, eu pude imaginar o que aconteceu lá. 3.000 mulheres, né? 3.000 mulheres, lugar longe, lá na Zona Norte, eu conheço lá. Mas 3.000 mulheres que, como a Marisa bem falou, né? Que se propuseram a ir buscar a Deus. E que bom que você foi, aquelas que conseguiram ir. Amém? Todos acharam aí? Gálatas capítulo 6. Diz assim, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Gálatas 6, do versículo 1 ao versículo 10. Irmãos, essa semana nós vamos continuar falando sobre fé, um tema, eu tenho tentado sair desse tema, mas é um tema que recorrentemente o Senhor vem trazendo ao meu coração, e já estamos na terceira semana seguida falando a respeito disso, e eu vou estudar as Escrituras, e o Senhor me leva exatamente a esse tema, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida, amém? Gálatas capítulo 6, a partir do versículo 1 diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. O que eu falei a semana passada, né? Nós precisamos ter fé para não ser tentado, para não cair. E se for tentado, permanecer firme. Versículo 2. Levem os fardos pesados um dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. O que é isso aqui? O que Paulo está falando a respeito disso, irmãos? É aquilo que nós como igreja vivemos. A alegria do meu irmão precisa ser a minha alegria. A tristeza do meu irmão precisa ser a minha tristeza. Se tem algo, irmãos, e eu vou defender a igreja, não que a igreja precise ser defendida, mas se tem algo que enquanto eu tiver vida, eu vou defender, é a igreja. Se tem uma coisa que me abomina, que eu odeio, ela é injusta, desonesta e canalha, é a generalização. Quando alguém vê algum erro de alguma igreja, algum erro de algum pastor, algum erro de alguém, porque a igreja, porque os pastores, porque os crentes, eu odeio isso. Existem coisas boas em todos os segmentos, gente boa em todos os segmentos, como existem pessoas más também, né? E aqui quando ele diz aqui, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, carreguem o fardo uns dos outros, ele está dizendo, olha, quando teu irmão tiver necessidade, caminhe com ele, o ajude, fortaleça-o, porque quando você tiver a mesma necessidade, estiver passando pela mesma dificuldade, assim será feito com você. Aí ele continua, versículo 4, cada um examine-se os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar a ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Não deixem se enganar, de Deus não se zomba, pois se o homem semear, isso também colherá. Isso aqui é uma regra básica da vida que todos os apóstolos escreveram, Jesus ensinou várias vezes, é uma premissa básica da Bíblia, né? Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Eu tenho falado aqui semana após semana, irmãos, que nós somos resultado daquilo que nós semeamos alguns anos atrás, e nós vamos ser resultado daqui 5, 10, 20 anos, daquilo que estamos semeando hoje. E aí continuando, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E aqui é o versículo chave desse capítulo todo, nós vamos trabalhar em cima dele. Aí versículo 9, não nos cansemos de fazer o quê? Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Algumas versões diz desfalecermos, tanto faz. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Algumas traduções dizem principalmente aos domésticos da fé. Quando você vê na Bíblia família da fé ou domésticos da fé, está falando da gente, dos crentes, né? Então a instrução dele, ele diz, olha, não nos cansemos de fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé.
Amém? Coloque sua mão sobre esse texto, vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai, por esta manhã abençoada. Queremos te agradecer por tudo que aconteceu ontem, lá no encontro das mulheres. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado e pelo privilégio de podermos nos reunir em teu santo nome, para compartilharmos a respeito daquilo que o Senhor deixou para nós, as santas escrituras. Pai, abençoa-nos nesta manhã, Senhor, que eu diminua e que tu cresças, que a tua palavra possa penetrar no nosso coração como um punhal, que não eu, Senhor, mas que tu fales através de mim, a cada irmão, a cada irmã, a cada um que está aqui nessa manhã, no santo nome de Jesus, amém e amém. Irmão, sabe, eu estava pensando essa semana, parece que cada dia que passa a respeito do que a gente tem visto, as coisas que estão acontecendo, parece que alguma coisa está errada no mundo, parece que alguma coisa perdeu o controle, parece que alguma coisa não está funcionando bem. E sabe, quando a gente começa a olhar para o mundo, as coisas que têm acontecido, parece que muitas vezes até passa na cabeça de alguns, será que Deus perdeu o controle? Será que Deus largou tudo? Será que Deus perdeu a esperança na humanidade? Será que Deus desistiu de nós, que somos os seus filhos? Porque é tanta coisa ruim acontecendo, irmãos, é tanta coisa abominável acontecendo, e a gente não precisa ir muito longe, não. Só essa semana, vocês viram o assassinato de um jovem de 31 anos, estava numa palestra cristã, um cara, um ativista de direita, muito chegado ao Trump, porque não concordavam com as suas ideias, tomou um tiro no pescoço. E não só isso, o cara que tem 2 filhinhos, um de 2 anos e um bebezinho. E não só isso, um historiador famoso que trabalhou na Globo, trabalha no History Channel, não sei quantos viram, né? Comemorando, fez um vídeo de 4 minutos comemorando a morte dele, dizendo assim que foi muito bom para os 2 bebezinhos, não conviverem com o pai. Não sei se vocês viram, Peninha, depois vocês já, esse vídeo já caiu, uma coisa tenebrosa. Essa semana também vocês viram nos Estados Unidos, uma moça, uma jovem fugindo da Ucrânia, fugindo da guerra, refugiada de guerra, conseguiu um visto provisório dos Estados Unidos. Ela foi assassinada nos Estados Unidos porque ela estava num bairro de negros e ela foi simplesmente assassinada porque era uma branca num bairro de negros. Então assim, o mundo parece, a gente não entende o que está acontecendo, e quando a gente vê esse tipo de coisa, irmãos, e muitas vezes, às vezes próximos da gente, às vezes do nosso lado, fazendo parte do nosso convívio, parece que alguma coisa deu errado, parece que nada está adiantando. A Marisa acabou de falar aqui a respeito de oração, a respeito de buscarmos a Deus, a respeito de termos uma vida dedicada ao Senhor, mas parece que muitas vezes vem ao nosso coração, acho que não está funcionando. Acho que a maioria das pessoas, a maioria de vocês como eu, às vezes tem essa percepção. Parece que para a humanidade e para o mundo não tem mais jeito. Eu já contei para vocês aqui, eu trabalhava com um homem, e um assembleiano, porreta, e ele sempre dizia, eu até repreendi ele muitas vezes, ele sempre dizia para mim, eu não vejo a hora de eu morrer. Ele era um cara forte, na época tinha 40 e poucos anos. Ele falava assim, eu não vejo a hora de partir para a glória. Ele era um homem tão apaixonado por Jesus, ele falava assim, eu quero partir, eu quero ir para a glória, não aguento mais esse mundo, eu quero estar com Jesus. E eu dizia para ele, eu falava assim, Maurício, eu tenho muita vida ainda, você vai ser avô, sua filha nem casou ainda, a filha dele era noiva na época. Ele falava, não, eu quero ir para a glória. De tão desgosto que ele tinha do mundo, das coisas que estavam acontecendo. E eu dizia para ele, olha, no tempo, eu novo convertido, novinho ainda, eu dizia para ele, olha, no tempo certo, a gente precisa passar por algumas aflições, por algumas dificuldades, o mundo não está bem, nós vamos ter uma eternidade ao lado do Pai, mas um tempo em que estivermos aqui, nós precisamos, como diz o versículo 9, não nos cansarmos de fazer o bem. E Paulo está instruindo aqui os irmãos de Gálatas, depois nós vamos se aprofundar um pouco mais, justamente por isso, irmãos, porque eles estavam com uma visão, talvez a mesma visão que eu e você temos. Quando uma jovem é assassinada simplesmente porque é branca, ou quando um jovem é assassinado simplesmente porque é negro, quando um sujeito toma um tiro no pescoço, um pai de 2 bebês, porque não concordamos com a ideia dele. Então talvez o que o povo, os Gálatas aqui, o povo da Galácia estava sentindo, é o mesmo sentimento que eu e você temos, de que algo não está certo. Talvez, parece que a gente está orando e a coisa não muda, parece que o tempo passa, o mundo ao invés de melhorar, o mundo só piora.
Agora, quando eu tenho a percepção, irmãos, que eu vivo nesse mundo, mas eu não pertenço a este mundo, as coisas abomináveis, as coisas más, aqueles que odeiam a Deus, aqueles que andam distante de Deus, quando a gente tem essa percepção que as coisas são assim mesmo, nós entendemos que o que para nós, o que está reservado para nós é muito melhor do que nós podemos imaginar, como diz no versículo 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos domésticos da fé. Aí no versículo 9 ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque colheremos se não desanimarmos. Sabe o que Paulo está dizendo aos irmãos de Gálatas? Olha, a coisa não está bem, as coisas não estão funcionando bem, vocês têm visto a humanidade na incredulidade, na impureza, fazendo coisas que são abomináveis diante de Deus, mas não desanimem, o que está reservado para mim e para você é muito melhor, é nisso que nós precisamos crer, amém? E eu queria começar aqui, irmãos, eu sou uma pessoa muito apressada, não sei se você é assim também, eu sou muito acelerado, quando alguém fala alguma coisa para mim, promete alguma coisa para mim, eu quero para ontem, sou assim, eu sou acelerado, sou muito agoniado, e é um problema dentro de casa, né, com a Marisa, com as minhas filhas, porque eu quero tudo para ontem, eu sou assim, eu tento melhorar, mas... Então eu sou muito agoniado, e às vezes dentro da igreja, a Marisa muitas vezes me diz, nossa, calma, não é assim, é voluntário, espera, você tem que ter paciência e tal, e é um problema para mim. A meu favor, a minha defesa, eu imagino que Jesus era assim também, Jesus era acelerado, Jesus sabia que seu ministério seria curto, de apenas 3 anos e meio, e Jesus era muito acelerado, Jesus também fazia as coisas, ele não perdia tempo. Ah, pastor, você está justificando a sua agonia, a sua pressa? Jesus disse para Judas, o que você tem para fazer, vá e faça logo. Foi o que Jesus disse para Judas. Jesus sabia que ia ser traído. Então ele diz, olha Judas, já que você vai trair, vai e faça logo o que você tem que fazer. Jesus estava com pressa. Então, mas por um lado é bom, mas por um outro lado, isso não é muito bom. E eu queria falar um pouco a respeito disso também, baseado nessa palavra. Essa questão de nós sermos um pouco acelerados, queremos que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer, do jeito que a gente quer, no tempo que a gente quer, e as coisas não são assim. E o que Paulo está tratando aqui com os irmãos de Gálatas é exatamente a respeito disso, porque no coração daquelas pessoas, quando Paulo diz que tendo ou não tendo oportunidade, façamos sempre o bem a todas as pessoas e principalmente aos domésticos da fé, aqueles que fazem parte da igreja. Eu acho que no coração daquelas pessoas, assim como muitos de nós, estava pairando algumas perguntas. Vale a pena ser bom? Vale a pena continuar sendo bom? Vale a pena fazer o bem? Vale a pena esperar? Será que vale a pena? Sabe, irmãos, eu acho que muitas vezes passa no meu e no seu coração, à medida que as coisas não acontecem, da maneira que a gente espera, da maneira que a gente programou, no tempo que a gente está imaginando, no tempo que a gente achou que ia acontecer, à medida que as coisas não acontecem do nosso jeito, muitas vezes pairam essas dúvidas no nosso coração. Será que vale a pena continuar vindo para a igreja? Será que vale a pena continuar sendo bom? Será que vale a pena continuar seguindo as regras que um dia eu aprendi? Será que vale a pena continuar perseverando em oração? A Marisa acabou de falar aqui em oração, em tempo de oração, em experiências de oração, mas muitas vezes quando a gente não consegue ver a mudança, quando a gente não consegue experimentar aquilo que um dia foi prometido, parece que a gente, no meio do caminho, a gente começa a fazer essa pergunta no nosso coração: será que vale a pena? E eu queria falar um pouco sobre isso, queria tratar um pouco sobre isso com cada um de vocês. O primeiro tema que eu queria tratar aqui, irmãos, o primeiro tópico é: no tempo errado, até o que é bom não funciona. No tempo errado, irmãos, até o que é bom não funciona. Quantos gostam de feijoada aqui? Feijoada é algo maravilhoso, é algo bom, que coisa gostosa. Quem não gosta de uma feijoada, irmãos? Com bastante costela, com bastante paio, com bastante linguiça. Orelha de porco eu não gosto não, Focinho. Uma vez eu fui comer uma feijoada na Caduelinha, irmãos. Aí veio um negócio no meu prato lá, parecia uma rodela de tomate. Aí eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, é o focinho do porco. Eu falei, misericórdia! Tem gente que põe focinho, meu sogro é assim, irmãos, ele põe focinho, ele põe a orelha, ele põe a ripa da cerca do chiqueiro, ele põe tudo na feijoada. Então você tem que depois dar uma peneirada lá. Então tem gente que põe aquela orelha peluda, aí você vê, o que é isso aqui? É o pelo da orelha do porco, tem que comer. Misericórdia.
Feijoada boa é paio, carne seca, costela, que mais? Lombo. Passou disso, é de procedência maligna. Passou disso. Viu, Elinho? Para, focinho de porco, orelha de porco. Não foi na sua casa não, Elinho? É que eu olhei para você, foi o primeiro que eu vi. Então, feijoada é bom, irmãos? Claro que feijoada é bom, feijoada é algo maravilhoso. Mas nós precisamos comer a feijoada no tempo certo. No tempo certo, está a Aurorinha ali. Você acha que a Paula e o Felipe vão dar um pratinho de feijoada para a Aurorinha? Eles vão matar ela. Ela não tem idade para isso. O sistema digestivo dela não está preparado para comer uma comida pesada, forte dessa. Ou então você acaba de fazer uma cirurgia, você passa por um procedimento sério, cirúrgico, você vai com um pratão de feijoada, você vai ter problemas. Então, muitas vezes, só para exemplificar aqui, para a gente entender de maneira didática, muitas vezes até o que é bom, até o que é necessário para a nossa vida, até o que é prazeroso para a nossa vida, no tempo certo, ele é bom. Agora, até o que é bom no tempo errado, não funciona bem, não faz bem para nós. E nós precisamos entender isso, irmãos. Existem 2 tempos. Eu gosto muito de relógio, aliás, gostaram do meu relógio? Presente das minhas filhas, irmãos. Eu tenho muito relógio e vou ter muito mais ainda. Eu gosto muito de relógio. Nesse aniversário eu ganhei 2, irmãos. Ganhei um da Anne, um baratinho da Anne e da Cássio, que eu adorei. Esse aqui foi minhas outras 2 filhas que compraram em parcerias lá. Então, eu não gosto de relógio caro não, viu, irmãos? Eu gosto de relógio bom, mas não gosto de réplica, não gosto de relógio falso, não gosto de relógio sem vergonha, mas gosto de relógio, não precisa ser caro. E eu gosto muito de relógio. Aí eu fiquei pensando, esses dias pensando nos meus relógios, falei assim, já pensou se nós tivéssemos o relógio de Deus? Já pensou, Elinho? Se nós tivéssemos o relógio de Deus, David, saber a hora que Deus vai agir, a hora que Deus, aquela minha situação, tal dia Deus vai abrir a porta, aquele problema, tal dia Deus vai resolver, aquela situação, em tal hora Deus vai fazer, aquele problema que precisa ser resolvido, aquela provisão que eu estou esperando, Luciano, na hora tal Deus vai resolver. Já pensou se nós tivéssemos o relógio de Deus? Agora, irmãos, isso é uma impossibilidade, é algo que não acontece. Existem 2 tempos, a Bíblia fala de 2 tempos. O Cronos, que é o nosso tempo aqui, agora no meu relógio aqui, exatamente são 17 mais ou menos esse aqui é um analógico, não é um digital, mas vamos pelo digital lá, agora lá no relógio da igreja faltam 20 minutos para as 11 horas da manhã, este é o Cronos, é o nosso tempo humano, mas existe o tempo de Deus, que a Bíblia chama e nos ensina, que é o tempo Kairos, e muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, o tempo de Deus não corresponde, ou não bate, não é coincidente com o tempo do homem, com o meu e o seu tempo. Então muitas vezes, irmãos, você está semeando, aquilo que Paulo fala aqui, você está semeando, trabalhando, e muitas vezes o seu tempo não é o tempo de Deus. Por isso que Paulo diz aqui, aqueles que permanecerem firmes, lá em Apocalipse fala-se, João fala muito a respeito disso, aqueles que permanecerem até o final, aqueles que permanecerem firmes até o final, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, e eu e você precisamos entender isso, Segundo ponto que eu queria tratar aqui, nós precisamos, irmãos, aprender a esperar, nós não sabemos, nós precisamos, se você não sabe isso, que é o meu caso muitas vezes, você precisa pedir para Deus, Senhor, tira essa angústia do meu coração, tira essa pressa do meu coração, Senhor, me ensina a esperar, é a frase que eu mais ouço da Anne, Pai, espera, Pai, paciência, ela fala sempre isso para mim, eu não sei se é eu que sou muito apressado, ou se é ela que é meia letárgica, né, mas, aí eu falo a frase clássica, não precisa fazer mais não, deixa que eu faço. É frase de mãe, né? Ou frase de esposa. O sujeito está lá, a mulher pede um negócio para ele. Ele está lá assistindo o Corinthians. Ela está 44 do segundo tempo. E o Atlético Paranaense em cima, metendo bola na trave. O Hugo tirando as bolas. Aí ela fala, dá para você pegar tal coisa para mim que é pesado? E o cara está lá, espera um pouquinho. Aí dá 2 minutos, você vê ela lá. O que foi? Eu falei que eu ia pegar. Demorou demais.
deixa que eu faço. Então, é uma frase clássica das esposas e das mães, né? Que muitas vezes, na correria do dia, não sabem esperar. Agora, nós precisamos, irmãos, precisamos, e Paulo está falando a respeito disso aqui. Nós precisamos aprender a esperar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Sabe, irmãos, existe uma passagem muito interessante, a passagem mais conhecida, que é a passagem de Abraão. Abraão recebe uma promessa. A promessa era para ele e era para Sara. Ele recebe uma promessa: olha, você será pai de multidões. Você será pai de multidões. Os seus filhos serão comparados às estrelas dos céus. Ele recebe aquela promessa, fica feliz, ele olha para a esposa já velha, de idade avançada, ele diz: mas como? E ela olha para si mesma e diz: mas como eu serei mãe de multidões? Mas ele recebe a promessa. Só o que acontece? Ela não sabe esperar. Ele não soube esperar. E aí o que acontece? Eles entram num consenso lá. E aí Sara diz para Abraão, fala: Abraão, é o seguinte, eu já sou velha, cansada. Está passando tempo aí, passa ano, entra ano e nada. Eu estou achando que essa promessa de Deus, eu acho que não é para mim, para você não. De uma certa forma, de maneira natural. É o seguinte, olha, pega uma aí das nossas concubinas e faz um filho nela, porque eu acho que a promessa está lá. Ele recebeu o filho? Recebeu, mas não foi o filho da promessa, porque não soube esperar. Sabe, irmãos, às vezes está assim na minha e na sua vida. Às vezes a gente recebe o filho, mas não é o filho da promessa. Às vezes a gente recebe o trabalho, mas não é o trabalho da promessa. Às vezes você recebe a namorada que você está tanto sonhando, mas não é a namorada da promessa. Às vezes você recebe o namorado que você estava tanto sonhando, mas não é o namorado da promessa. Por quê? Porque não soube esperar. Eu sonhava tanto com isso. Eu lutei por isso a minha vida inteira. Eu esperei tanto por tal coisa, mas não soube esperar da maneira correta. E sabe o que acontece? Recebe, mas não recebe o da promessa. A promessa de Abraão e Sara, a promessa para eles era Isaac, mas eles não souberam esperar. E sabe o que eles receberam? Ismael, que apesar de ser filho, depois trouxe muitos problemas. Porque não soube esperar. Assim é na minha e na sua vida, meu irmão. Quando nós não sabemos esperar, isso traz consequências danosas para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Quantos problemas nós criamos para a nossa própria vida, para a nossa família, para o nosso casamento, às vezes para os filhos, por falta de paciência, não saber esperar. E hoje eu estou pregando para mim mesmo aqui, como eu disse para vocês, comecei a mensagem confessando o meu pecado, dizendo que eu sou acelerado e eu quero as coisas para ontem. Mas eu preciso entender que é no tempo de Deus. É no tempo de Deus, é no kairós de Deus. É no kairós de Deus. Não é no meu cronos, não é no meu tempo. Eu que gosto tanto de relógio. É no tempo de Deus. Então a gente precisa, irmãos, aprender a esperar. Aprender a esperar. Olha o que diz aqui o versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Ou seja, tudo tem o seu tempo, é o tempo próprio, meu irmão. Tudo tem o seu tempo próprio. E é no tempo próprio, não é no meu tempo, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu imagino, não é do jeito que eu sonhei. É claro, eu falo muito aqui, a gente trabalha muito sobre isso no início do ano. E no decorrer do ano também eu faço algumas incisões, falo algumas vezes a respeito de nós fazermos planejamento. Nós precisamos planejar. Nós não podemos viver como aquele que deixa a vida me levar. Não, o crente sensato, o crente que entende a palavra de Deus, ele faz planos, ele pensa de como ele vai viver a sua aposentadoria, de como ele vai envelhecer. A semana passada, sábado passado pela manhã, nós fomos visitar um casal de amigos lá, que mudaram lá de São Mateus, foram diáconos conosco durante um grande tempo, lá em São Mateus, continuam lá ainda trabalhando, e eles estão aposentados. Ele está morando lá na Vila Matilde, num apartamento tão bonito. Eu estava conversando com ele, o quanto eu fiquei feliz, irmãos, quanto eu fiquei feliz, porque ele está tendo uma boa aposentadoria, está curtindo a vida, está com outros planos, e os planos caminhando. E ele disse para mim assim, ele falou: Josi, eu me programei para isso a vida inteira, eu planejei isso a vida inteira, e graças a Deus,
Eu e ela estamos vivendo a aposentadoria. Eu não estou 100% aposentado, porque ele está em outros projetos, mas ele falou assim, eu estou vivendo a vida que eu sempre sonhei. Ele tem 60 e poucos anos, novo ainda, forte, cheio de saúde. E ele falou assim, graças a Deus, porque a vida inteira nós planejamos isso. E agora eu estou desfrutando daquilo que eu planejei a vida inteira. Então isso chama-se planos. Planejamento, ele planejou, né? Planejou mudar para um apartamento, quando ficasse mais velho, sair da casa e ir para o apartamento, planejou o bairro que ele ia morar, planejou essa função nova que ele está executando em meio período, planejou, e as coisas estão acontecendo exatamente como ele sonhou, como ele planejou. Então isso é muito importante. Agora, precisamos fazer planejamento, devemos fazer planejamento, é necessário fazer planejamento, entretanto, entender que nós fazemos os planos, mas quem dá o tempo, quem dá a definição é o Senhor, e é no tempo dEle, então nós precisamos entender isso, compreender isso. Como eu estava dizendo aqui no versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo nós colheremos, se não desanimarmos. Voltando mais uma vez aqui, irmãos, falando a respeito de pressa, falando quantas e quantas vezes nós perdemos a bênção porque somos apressados. Eu me lembro, irmãos, há um tempo atrás, o Calil e a Deise estão aí hoje, eu me lembro que quando o Pedrinho nasceu, eu e a Marisa fomos lá no hospital visitar o Pedrinho. Aí passamos a tarde, foi uma tarde tão gostosa, um hospital bonito, tinha uma lanchonete boa lá, e o Calil falou assim, vou pagar uns café lá, vamos subir lá? Aí convidou a formiga para comer açúcar, né, meu? Aí nós subimos lá, fomos tomar uns café, mas passamos a tarde inteira lá, foi uma tarde tão gostosa. Aí eu estava bem saudável, mas tudo legal. Quando eu cheguei em casa, irmãos, eu me lembro, acho que era uma sexta-feira, quando nós chegamos em casa, eu entrei em casa, a Marisa falou assim, Jô, se corre que o lixeiro vai passar. O lixeiro na nossa rua ali passa 6 e pouquinho da tarde. Aí não tinha, eu olhei na rua, vi que tinha bastante, falei, o lixeiro não passou ainda, eu subi correndo, irmãos, eu subi correndo a escada, quando eu peguei o saco de lixo, que eu fui descer a escada, mas eu recebi uma descarga no corpo, assim, que parecia que eu tinha caído uma bigorna na minha cabeça. Eu desci me arrastando, consegui deixar o saco de lixo na calçada, voltei me arrastando. Aí eu falei para a Marisa, eu não estou legal, senti alguma coisa. Ela falou, o que foi? Foi uma dor no corpo, uma moleza. Resumindo, era a bendita da dengue. Eu estava com dengue, eu estava dengoso. Aí, irmãos, passei aquela noite, uma noite difícil. No outro dia, cedinho, hospital. Fui para o hospital. Irmãos, eu fui no hospital bom, hospital de referência, foi aqui no Hospital Brasil. Quando eu cheguei lá, irmãos, a recepção tinha mais gente que essa igreja aqui. Aí passei só para ser atendido, e ia para um sujeito calmo como eu, um sujeito tranquilo e light como eu, vocês imaginam. Aí chama a senha 450, a senha 451, a senha 458, e olhando a minha lá, 1000 e a senha 527, e eu lá, irmãos, com dor, mole, cansado e tal. Aí eu fui lá no guichê, eu falei, moça, será que não chamaram meu nome não? E eu estava distraído, não vi, eu estava no celular. Ela falou assim, não, moço, tem 175 só na tua frente. Estou sendo exagerado aqui para você entender, tá? Aí passou mais um tempo, eu fui lá de novo, falei, moça, será que não chamaram? Porque as senhas são alternadas, justamente para o cara não ficar, para confundir. Senha A, 422. Senha B, 315. Senha J, 122. Senha U, 12. Aí você fica perdido mesmo. E aí, segunda vez eu fui lá, aí eu estava quase desistindo. Eu falei, eu vou voltar para casa, que eu estou escangalhado e tal, não estou aguentando. Aí liguei para casa, falei, mas ela, não, fica aí que você tem que ver o que é isso. Fica, não, você não vai vir embora não. Aí eu só não voltei porque ela não deixou, porque senão eu tinha voltado. Aí continuei lá. Aí, irmãos, depois de muito tempo eu fui atendido. Por que eu estou falando isso? Porque já teve casos, muitos casos, de eu não esperar. De eu estar melhor, falar, não vou esperar nada. De eu não esperar. E muitas vezes já teve casos, já deve ter acontecido com você, você está no lugar, você está com a senha lá, você fica tão nervoso, mas tão nervoso, a adrenalina vem com tudo, você dá a senha para alguém, desisto. Quando você está indo embora, senha tal, aí você olha para a pessoa olha para você e ela... Já aconteceu isso com alguém aqui, não? Comigo já aconteceu. Mas porque perdeu a bênção, porque não soube esperar.
Eu estava lá, irmãos, eu estava com dor, eu estava debilitado, eu estava fraco. Entretanto, quase que eu volto para casa, aí eu ia ver o que era bom. Aí mediu as plaquetas estavam lá embaixo. Quantos já tiveram dengue aqui? Deixa eu ver. É brabo. Tem alguns aí que eu já fui visitar no hospital e não falam que teve. Mas é brabo, é brabo. Mas quase que eu volto para casa, porque eu não sabia esperar, eu estava agoniado, apesar de toda a minha debilidade. Mas muitas vezes é assim no reino espiritual, irmãos. Eu estou exemplificando aqui, porque muitas vezes é assim no reino espiritual. Paulo diz aqui, aquele que não desanimar, aquele que perseverar até o final. Precisa perseverar. Às vezes a sua senha é a próxima, às vezes a sua senha está ali a 2, 3, 4 números, e no meio do caminho as pessoas desistem, param no meio do caminho. Então, sabe por que disso, irmãos? Sabe por que disso? Porque esperar cansa, sabia disso? E Paulo sabia disso, quando ele diz aqui, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque Paulo sabia que fazer o bem, Paulo sabia que perseverar e esperar cansava também. Deixa eu falar um negócio para você, esperar cansa, fazer o bem cansa, andar com Deus na retidão muitas vezes cansa, porque os nossos olhos parece que não enxergam aquilo que Deus está fazendo, mas Paulo está dizendo, não nos cansemos, não se canse, permaneça firme e faça tudo aquilo que precisa fazer, espere o tempo certo, que no tempo certo Deus vai fazer. E eu não sei, meu irmão, às vezes você está no seu coração aí, pastor está falando isso, mas eu estou esperando há 5 anos, pastor está falando isso, mas eu estou esperando há 15, pastor está falando isso, mas eu estou esperando há 40 anos, irmãos, eu não sei, é o tempo de Deus, é no Kairó de Deus, e nós precisamos perseverar. Vida com Deus é isso, é paciência, e Paulo sabia, esperar cansa, voltando aqui, e sabe, irmãos, o salmista Asaf, lá no Salmo 73, ele sabia disso. Aí voltemos lá para o início. Muitas vezes os nossos olhos parece que só enxergam as coisas que não estão dando certo. Muitas vezes os nossos olhos só enxergam aquilo que a gente não consegue ver. E eu queria que você fosse lá no Salmo 73, para a gente ler aqui, a visão de alguém que está com uma visão deturpada, a visão de alguém que está doente, a visão de alguém que não consegue ver a mão de Deus, mas graças a Deus, no final do capítulo, ele consegue enxergar Deus, Salmo 73, Salmo de Asaf. Eu já preguei há muitos anos atrás a respeito desse salmo. E muitas vezes, irmãos, olhando para o mundo, olhando para as coisas que estão acontecendo na nossa vida, que está acontecendo ao nosso derredor, acontecendo às vezes dentro da nossa casa, muitas vezes nós temos esta visão. Asaf era um homem de Deus, Asaf tinha uma família de Deus, Asaf era um homem temeroso a Deus, era um homem que louvava a Deus todos os dias. Mas olha o que ele escreve aqui: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçam. Aí ele continua: por pouco eu não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi as prosperidade dos ímpios. Quantos já não tiveram essa mesma visão? Parece que na empresa onde eu trabalho, só os picareta que tem promoção. Parece que na minha rua, só os picareta que ficam ricos. Parece que lá na faculdade, só os que colam avançam. E eu fico aqui, DP de novo. Parece que lá no time que eu jogo lá, só os amiguinhos do treinador que jogam. Eu só fico na reserva. Às vezes a gente tem essa visão distorcida, e é a visão que Asaf está tendo aqui. Ele está olhando para a prosperidade dos ímpios e está dizendo: olha, eles lá estão prosperando, eles lá estão ganhando dinheiro, eles lá são fortes e saudáveis, e eu aqui, que sou um homem fiel a Deus, e eu aqui que tenho buscado a presença do Senhor. Aí ele continua no versículo 4, no versículo 3, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, e têm o corpo saudável e forte. Ele tinha inveja dos caras, porque os caras eram fortes, porque os caras tinham dinheiro, eram prósperos. Aí ele continua: estão livres de fardos, de todos, e não são atingidos por doenças.
como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar. Eles se vestem de violência. Do íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam de más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam-se os céus, e com língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre desocupados, e aumentam as suas riquezas. Olha o que ele diz, olha, eles fazem todas essas coisas, estão sempre desocupados, e mesmo desocupado na vida boa, eles ainda aumentam a sua riqueza. Aqui, irmãos, é um homem de Deus, um homem que serve a Deus, um levita. Ele está se lamuriando, ele está reclamando, ele está tendo aqui um comportamento daquele que olha para o outro, vê o outro ímpio prosperar, e olha para a sua própria vida dizendo: olha, a minha vida é lastimável, a minha vida não sai do lugar, a minha vida não prospera. Agora olha o ímpio lá. Então ele está fazendo uma autoavaliação, que nós voltemos lá para o início da mensagem. Ele está fazendo aquelas perguntas no seu coração: vale a pena ser bom? Vale a pena continuar fazendo bem? Vale a pena esperar? Ele está num conflito aqui com Deus e consigo mesmo, olhando para essas coisas. A gente percebe, irmãos, que é um salmo melancólico. Ele está numa melancolia, uma tristeza danada aqui, porque ele está se comparando aos ímpios. E aí ele continua: certamente me foi inútil manter o meu coração puro e lavar as mãos na inocência. Olha o que ele está dizendo, olha a loucura que ele está dizendo aqui. Certamente foi inútil continuar sendo bom. Certamente me foi inútil continuar obedecendo a Deus. Certamente me foi inútil continuar perseverando na igreja, continuar perseverando na célula, continuar indo na reunião de oração. Certamente me foi inútil continuar fazendo todas as coisas, porque eu não prospero, as coisas não acontecem na minha vida, as coisas não acontecem na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Agora olha na vida do ímpio, que não fazem nada disso. Eles são maus, eles são arrogantes, eles zombam de Deus, eles não são amigos de Deus. Entretanto, eles são fortes, eles não ficam doentes, eles não prosperam, eles prosperam, os filhos deles são bem-sucedidos. Então ele está olhando com olhos aqui, irmãos, daquele que só enxerga virtude no outro. E aí versículo 14, ele diz assim: pois o dia inteiro eu sou afligido de todas as manhãs, sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Aí, irmãos, ele está voltando à razão aqui. Por quê? Diante de todo esse quadro de depressão dele, todo esse quadro de conflito diante da sua fé com Deus. Por isso, irmãos, que eu tenho falado aqui 2 semanas seguidas, essa é a terceira, a respeito de fé inabalável, a respeito de onde as sementes são lançadas. As sementes é a palavra de Deus, e o solo é o nosso coração. A semana retrasada eu falei aqui dos tipos de solos que tem caído a semente: o solo rochoso, o solo duro, aquele solo que não é fértil. Mas quando a palavra de Deus cai num solo fértil, num coração fértil, um coração disponível a receber, que é o meu e o seu coração, isso não nos abala. A coisa não aconteceu ainda, o tempo não chegou, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei em quem tenho crido, porque no tempo certo Ele há de fazer. Eu vou permanecer firme. Asaf está aqui murmurando, chorando, olhando para a vida do ímpio, olhando para a vida daquele que não serve a Deus, olhando para a vida daqueles que zombam de Deus, e olhando para a sua própria vida e dizendo: a minha vida é desgraçada, a minha vida as coisas não andam, meu casamento não presta, a minha casa é uma porcaria, meu carro não anda, meu cachorro nem latir, meu cachorro lá, comprei um passarinho não canta, comprei um papagaio não fala, comprei um carro, o carro não anda, comprei uma bicicleta, o pneu está murcho. O cara começa a olhar só para as lamúrias, e olha para a vida do ímpio e fala: ele é fortão, ele não fica doente, ele é bonito, a mulher dele é a coisa mais linda, a minha é feia. Ele começa a olhar e só vê coisa negativa, só vê coisa que não está bem. Mas o que está acontecendo aqui, irmãos? É a questão da visão. Eu sempre tenho dito, e a palavra diz isso: quando os olhos são bons, tudo é bom. Quando os olhos são bons, tudo é bom. A diferença é como você tem enxergado sua vida.
para como que você tem olhado para a sua vida, como você tem olhado para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Isso faz toda a diferença, para você não entrar numa briga de braço com Deus, para você não entrar numa queda de braço com Deus, não uma briga santa, como a briga de Jacó com Deus, mas uma briga de apontar: Senhor, eu tenho sido fiel, Senhor, eu tenho permanecido fiel, mas nada tem acontecido na minha vida, nada tem acontecido na minha vida. Aí versículo 16 ele diz assim: se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei difícil para mim, até que entrei. Olha a diferença que faz aqui, irmãos, quando nós somos homens e mulheres de Deus. Olha a diferença que faz aqui quando nós estamos firmados na palavra de Deus. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os põem em terreno escorregadio e os fazem cair em ruína. Como são os destruídos de repente, completamente, tomados de pavor. São como um sonho. O que se vai quando acordamos e quando te levantamos, Senhor? Tu farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado, no íntimo eu sentia inveja. Olha ele confessando o seu pecado aqui. Eu senti inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele se compara aqui, irmãos, a um animal irracional, a maneira como ele fez uma comparativo daquilo que Deus fazia na vida dele, e daquilo que Deus permitia na vida dos outros. Ele diz: eu me comparei como alguém que não pensa, contudo sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustenta. Irmãos, eu preciso entender, eu e você precisamos compreender, que ainda que os nossos olhos não estejam enxergando, que ainda que as coisas não estejam acontecendo, pastor, você está falando isso, mas a minha casa lá está um perereco, ainda a gente precisa ter esse entendimento de que a mão do Senhor nos sustenta. Asaf estava nessa crise, Asaf estava vivendo essa crise de que as coisas não estão acontecendo, mas aqui quando ele se volta para Deus, ele diz assim: Senhor, ainda que eu não enxergue nada, ainda que eu não veja nada, a sua mão está me sustentando, a sua mão tem me mantido de pé. Ele diz isso. Aí ele continua, versículo 19: são como um sonho que vai quando acordamos e quando levantamos, Senhor, tu farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado, no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante, a minha atitude para contigo era como do animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tomas pela minha mão direita. É isso que eu e você precisamos pensar e lembrar de quando estamos afligidos. Aí versículo 24: tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberá com honras. A quem tenho nos céus, a não ser a ti, Senhor? Ele começa a fazer uma reflexão, olhar para trás, aquilo que Deus já tinha feito na vida dele, que é o que eu e você precisamos fazer, irmãos. Olhar para a nossa vida, ainda que o momento que você esteja vivendo, talvez o momento que você esteja vivendo, aos seus olhos, seja o pior momento da sua vida. Mas olhar para trás e dizer o seguinte: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. Senhor, o Senhor me guardou até aqui. Senhor, o Senhor me sustentou até aqui. Eu sei que o Senhor há de fazer muito mais ainda. Aí ele diz, olha para o céu e diz: Senhor, eu olho para os céus, a quem eu tenho se não for o Senhor? E na terra nada mais desejo além de estar junto contigo. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Você prestou atenção no que ele está dizendo aqui, irmãos? Nós estamos sujeitos a fraquejar, nós estamos sujeitos a desanimar, mas ele diz: Senhor, o Senhor me sustenta, o Senhor é a minha herança, o Senhor guarda o meu coração, o Senhor guarda o meu coração. Aí versículo 27, os que te abandonaram sem dúvidas perecerão, tu destrói todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, e proclamarei todos os seus efeitos. Olha a mudança aqui de visão, irmãos. As coisas não tinham melhorado ainda, mas ele reconheceu, não é no meu tempo, não é no meu cronos, é no kairos de Deus, é no tempo de Deus, é difícil esperar, é cansativo esperar, cansa, não nos cansemos, diz Paulo aos Gálatas, não nos cansemos, porque ele sabia, cansa esperar, cansa fazer o bem.
Quantos aqui já não experimentaram, pastor? Olha, eu cuidei. Sabe o que eu ganhei? Um pé no traseiro. Sabe o que eu ganhei? Ingratidão. Fiz o bem, mas a única coisa que eu ganhei foi a ingratidão. Bem-vindo ao clube, irmãos. Bem-vindo ao clube. Se tem uma coisa que pastor tem bem calejado, é ombro e traseiro. Pé no traseiro é o que o pastor mais ganha. Mas e se eu não souber lidar com isso? Eu vou desistir da Valdirene, eu vou desistir da irmã Maria, essa santa de Deus. Eu vou desistir do Alex. Alex dá um trabalho, irmão, mas dá um trabalho. Eu vou desistir dele. Eu vou desistir do Arthur. Vou desistir da Elza. Não desisto não, viu, Elza? Então, ele está dizendo: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de esperar no Senhor. Porque no tempo certo, irmãos, no tempo certo, Ele vai agir. Nós vamos colher. Se nós não desanimarmos. Paulo está falando aqui, irmãos, a respeito desse Salmo 73. Paulo está falando aqui que nós precisamos tomar muito cuidado a respeito do cansaço. Nós precisamos vigiar para que o cansaço, para que essa estafa mental, às vezes esperando aquilo que não aconteceu isso, para que isso não nos desanime, para que nós permaneçamos firmes até o fim. Eu estava dando uma pesquisada ontem, irmãos, e Paulo ele usa aqui a metáfora: aquilo que você semear, você vai colher. E ele está usando aqui a metáfora da agricultura, que é o que Jesus usava muito, que é o que os apóstolos usavam, e o apóstolo Paulo está usando aqui mais uma vez. Por quê? Porque era o tempo deles, era a cultura deles, era o dia a dia deles. Eles plantavam para colher, para comer. Não existia McDonald's, não existia KFC, não existia Sushi 900 para comer comida japonesa, não existia Burger King. Não, eles plantavam e comiam aquilo que colhiam. Eles plantavam, colhiam, fazia lá a farinha, fazia o trigo, o pão e comia o que tinha. Então ele está falando de uma colheita, de algo aqui que fazia parte do cotidiano deles. E Paulo está dizendo aqui: aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E a semente, irmãos, o agricultor, ele precisa de paciência. Aquilo que eu preguei 3 semanas atrás, a respeito do semeador, a parábola de Jesus, a respeito do semeador que vai pelo campo, e ele vai jogando sementes em solos diferentes. Eu já preguei aqui, e foi um tempo bom falando a respeito de fé também. Paulo está usando aqui a mesma metáfora, da plantação, da semente, da colheita e do solo. Está usando a mesma metáfora aqui, e ele está dizendo para mim: nós precisamos esperar. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida ontem, a respeito disso. E você sabia, irmãos, uma laranja, uma semente de laranja, ela demora de 2 a 10 anos para dar o fruto. O sujeito planta um pé de laranja, ele vai demorar de 2 a 10 anos, dependendo da espécie da laranja, para poder colher aquela laranja e chupar. O café, aquele café que a gente gosta tanto, o café demora de 2 a 3 anos, ou seja, durante 2 anos, você não vai ter nada. A manga, que é a fruta que eu mais gosto, as 2 frutas que eu mais gosto é manga e banana. A manga demora 5 a 7 anos, ou seja, você planta um pé de manga, durante 5 anos, não terá nada. A partir dos 5 anos, se tudo der certo, a partir dos 5º ano, que ela vai começar a dar fruta. Tem algumas que levam 7. A uva, Marisa não deixa faltar, Marisa ama a uva, eu também. A uva demora pelo menos 3 anos, é de 3 a 4 anos, para começar o cacho das frutas. Você já pensou, você planta, você vai lá que você cultiva, você rega, você aduba, você coloca lá o fertilizante para não dar bicho, e demora 3 anos para você ver uma uvinha. Existe a tâmara, irmãos, a tâmara, que era a fruta dos tempos de Jesus. O sujeito plantava nos tempos de Jesus, e até hoje, em alguns lugares rudimentares, ela demora 70 anos para dar frutos. 70 anos. Você já pensou o que é isso? Tem um projeto no Mato Grosso, que foi divulgado um tempo atrás, eu li no jornal o Globo, que tem um projeto no Mato Grosso que essa planta, essa árvore que demora 70 anos, eles conseguiram num projeto piloto lá, fazer ela de 70 anos, em 4 anos dar fruto. Mas lá até hoje, nos dias de hoje, a maneira rudimental que eles fazem lá,
Você planta para os seus netos colherem. Não é nem para o filho, é para o neto colher. 70 anos para dar fruto. Isso fala de paciência. Isso fala de paciência. Isso fala, irmãos, de esperarmos. O Salmo 126 fala aqui, lá no versículo 5, que aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Talvez a coisa não está acontecendo ainda. Talvez o que está tendo agora são só as lágrimas que estão regando aquilo que você vai colher com alegria até o fim lá. Sabe, irmãos, lá em Apocalipse, João fala muito a respeito disso. Aqueles que perseverarem até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim. Volte 2 páginas aí lá de Gálatas. Estou encerrando já. Nós vamos ler o capítulo 1, onde Paulo começa a tratar a respeito disso com os irmãos da Galácia. Gálatas, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Ele diz assim: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo. Paulo está tratando aqui, irmãos, porque eram irmãos que não viam a coisa acontecer, não estavam experimentando ainda as promessas que o Senhor havia dado, e estavam como Abraão, querendo ensinar a Deus como fazer, querendo antecipar. E alguns aqui estavam abandonando a fé. E Paulo está dizendo aqui: eu me admiro como vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que chamou pela graça de Cristo para seguirem um outro evangelho. Que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Versículo 8: mas ainda que o evangelho, diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Se alguém estiver pregando, ainda que um anjo esteja pregando este evangelho, seja amaldiçoado alguém que esteja pregando diferente do que está nas escrituras. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servos de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui o seguinte, irmãos, para mim e para você, ensinando aos irmãos de Gálatas, que estavam cansados com tudo aquilo que eles estavam vendo. Sabe, é na hora do cansaço, é na hora do esgotamento espiritual, é na hora da fé fraca, que os aventureiros, que muitas vezes se abre lá na internet e recebe e vê que tem promessas lá, fala: peraí, aqui é diferente. E você vê lá que tem promessas que são diferentes, coisas que podem acontecer. Paulo está dizendo: olha, eu fico impressionado que vocês que perseveraram durante tanto tempo, que vocês que caminharam durante tanto tempo no verdadeiro evangelho, estão se distraindo e abandonando o verdadeiro evangelho. Aí voltemos lá para o capítulo 5, ele diz assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Sabe o que Paulo está dizendo aos Gálatas e está dizendo para nós aqui nessa manhã? Meu irmão, minha irmã, permaneça firme. Ah, pastor, mas eu tenho tanta pouca fé, minha fé está esgotando. Permaneça firme, porque só vão prevalecer aqueles que permanecerem até o fim. Amém? Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Sabe, irmãos, dá para cantar de novo. Eu quero terminar com um texto aqui, um versículo. E sabe, irmãos, a gente precisa olhar para a nossa vida espiritual. A gente precisa olhar para a nossa vida espiritual como um todo. Esperar cansa, e talvez a sua alma esteja cansada.
Mas tem um cântico que diz, né? Ó alma cansada, espera em Deus. Nós devemos esperar em Deus, ainda que a minha alma esteja cansada. Ah, pastor, as coisas estão passando, os anos estão passando, o tempo está passando e parece que nada acontece. Espere em Deus, espere em Deus. Sabe, irmãos, a gente precisa olhar para a nossa vida e entender que a nossa vida espiritual e a nossa vida como um todo não é uma grande performance que faz a diferença. Não é um dia especial que vai fazer toda a diferença na nossa vida. É um todo, é uma constância. É um todo, é uma constância. Existem tantos jogadores de futebol aí, o cara brilhou numa final, o cara brilhou num jogo difícil, o cara brilhou num jogo especial e nunca mais se ouviu falar dele. Eu me lembro que quando eu era garoto, estava tendo uma final, Flamengo e Vasco. Os mais acima de 40 aí vão lembrar. Uma final, Flamengo e Vasco. E o Flamengo tinha um time muito superior ao Vasco. Só que o Vasco ganhou de 1-0, gol do Cocada. Quantos lembram do Cocada? Irmão do Miller. Esse Miller, o jogador famoso aí. E foi 1-0, o Vasco foi campeão com o gol do Cocada. Santos foi campeão. O cara desapareceu. Ninguém nunca mais sofreu. Foi uma performance. Naquele dia, os jornais do dia seguinte, Globo Esporte, programa do Neto, tudo que você imagina, Gazeta, era só Cocada. Só que foi um dia, foi uma performance de um dia. Eu me lembro que quando o Santos, o Muricy Ramalho, era treinador do Santos, o Santos foi campeão paulista. E o São Caetano estava sendo campeão em cima do Santos. Aí no último, faltava acho que 2 minutos para acabar o jogo, eu nem lembro o nome dele, um jogador do Santos que veio da base, fez o gol do título. Não sei se você lembra, né, Carlos? Fez o gol do título. Aliás, o Muricy era treinador do São Caetano. O Luxemburgo era treinador do Santos. Eu nem lembro o nome do jogador. E ele fez o gol do título. Era um jogador da base. Aquele cara nunca vingou. Mas nunca vingou. Eu só sei que antes dos 30 anos ele... Foi uma performance de um dia. Um dia ele teve uma performance maravilhosa. Foi um dia maravilhoso. Mas sabe, irmãos, no dia, a nossa vida espiritual, ela não depende de uma performance de um dia. Ela não depende de um dia maravilhoso. Ela não depende de um dia que deu tudo certo. Ela depende de um todo, de uma caminhada. Uma caminhada que cansa, uma caminhada que muitas vezes leva às lágrimas, uma caminhada que muitas vezes é sofrida, uma caminhada que muitas vezes a gente tropeça, que muitas vezes a gente dá uma escorregada, como o salmista diz, Asaf diz. Mas é uma caminhada que leva tempo. E o mesmo Paulo diz aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra de Deus, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala assim: meu irmão, minha irmã, permaneça firme no Senhor, porque o trabalho no Senhor, a caminhada no Senhor, não será inútil. Amém? Quantos creem nisso? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado